Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Alô, Rodrigo! Olá! Eu achei que você fosse fazer uma citação de um livro proibido, mas não aconteceu. Eu já tô sem inspiração. Mas tudo bem. Eu andei conversando com o meu terapeuta e ele disse pra eu cuidar disso. Senhoras e senhores, hoje é um especial de Evil Dead, porque sim, está em cartaz nos cinemas A Morte do Demônio, A Ascensão. Eu gosto muito do nome em inglês mesmo. Evil Dead Rise é bem mais legal que A Morte do Demônio, A Ascensão. Mas eu entendo e tá tudo certo. Falaremos sobre a franquia, falaremos sobre este filme que eu assisti, meu amigo, minha amiga. Você não pede por esperar, mas antes tem um Apoia-se. E o endereço é o apoia.se/abominávelpodcast. Tem sorteio de gibi, tem sorteio de jogo de tarô, de sala de escape. Você tem ingresso automático para o nosso grupo do Telegram. E a partir de R$9 que você entra nesse clubinho tão gostosinho que é o Clubinho dos Abomináveis. Então vai lá, apoia.se/abominávelpodcast. Vamos segurar a audiência. Falarei daqui a pouco sobre Evil Dead Rise, mas vamos conhecer essa franquia tão maravilhosa que a gente ama tanto, que começou em 1981 com A Morte do Demônio / Uma Noite Alucinante. Porque aqui no Brasil, eu vou falar uma coisa pra vocês. O primeiro veio como Evil Dead, depois veio Uma Noite Alucinante 2. Fato é que o primeiro filme saiu em 1981 com Sam Raimi na direção, um cara fantástico. Também o nosso querido Bruce Campbell, que é o personagem principal, é o Ash Williams. Esse filme foi realizado com poucos recursos financeiros e mostra um grupo de universitários que passa a noite em uma cabana no meio do nada. Típico filme de terror, né? E aí a situação piora quando eles encontram um livro antigo chamado Necronomicon, que é o livro dos mortos. Tem uma gravação também em áudio de um feitiço. Aí você vai mexer com quem tá quieto, acontece o quê? Você desperta alguma coisa. E é isso que acontece no primeiro Evil Dead. Eu gosto muito desse filme. Dá pra ver que é um filme com um orçamento restrito. Sim, muito restrito. Mas eu acho que mesmo assim ele tem o seu glamour, você não acha, Rodrigo? Sim, eu acho que uma das coisas que realçam, né, que destacam o talento do Sam Raimi na direção é como ele consegue driblar a falta de recurso para criar cenas divertidas e cenas assustadoras com pouca coisa, assim. Ele sabe utilizar tudo que ele tem, mesmo que seja pouco, né? Tem uma cena, as maquiagens, né? Por mais que hoje a gente veja assim, tão um pouco datadas, né? Aquela cena em que uma das meninas está sentada no corredor e ela começa a falar assim, com uma vozinha de criança, aquela cena é pavorosa e não tem muita coisa ali, né? É uma pessoa num corredor, numa cabana, com uma maquiagem que hoje em dia a gente talvez pudesse ser melhor, mas do jeito que ele filma e do jeito que ele conduz a cena, deixa tudo esquisito. Tem várias cenas assim que elas ficam no limite ali entre o engraçado e o esquisito e o assustador, assim. Eu vejo por esse lado também. O segundo saiu em março de 1987, 6 anos depois. E a gente tem de novo o Bruce Campbell como o ator principal, né, no papel do protagonista, do Ash. Esse sim veio com o nome de Uma Noite Alucinante 2. E aí o Sam Raimi já tinha mais dinheiro para fazer esse filme. Então você consegue ver que ele tem uma evolução ali de efeitos, de tudo. Quando você tem mais orçamento, você tem mais condição de explorar a sua criatividade. E Sam Raimi fez isso muito bem. Nesse filme a gente tem o Ash com a namorada dele. Eles são encurralados em uma cabana por forças malignas. Novamente, graças a este livro. Só que agora o Ash conta com a ajuda de estranhos que sabem lidar com o mal. E aí eu acho que agora a gente tem aqui, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, a gente tem como é que eu posso dizer? A efetivação do Bruce Campbell, do Ash, como um dos caras mais carismáticos do cinema de horror / comédia, não?
Sim, ele que é amigo pessoal, né, do Sam Raimi. Ele tá no curta Within the Woods, né, que é de 78, que é meio que o curta que deu origem, né, à franquia. E aí o Sam Raimi trouxe ele pro primeiro longa, e ele se destaca tanto ali no meio do elenco que o Sam Raimi pegou e falou, não, vamos pro próximo também. E ele é uma figura, né? Ele é um Screen King. Pode ser. Ele é um dos mais queridos, né? Tanto que ele faz ponta em todos os filmes do Sam Raimi. Eles são super chegados, assim. E tem vários filmes de terror que ele participou depois, que tem esse pezinho na comédia, esse pezinho no terrir, que ele faz muito bem, né? Porque é um figuraça. Foi uma aliança muito certeira dele com o Sam Raimi. E é claro que ele foi usado mais vezes, porque temos Uma Noite Alucinante, parte 3, filme que saiu em 93, é o último filme que tem a direção e o roteiro do Sam Raimi, é onde o terror mistura com aventura e comédia medieval, porque depois dos eventos do segundo filme, o Ash é alvo de um feitiço do Livro dos Mortos e é transportado para o ano de 1300. E aí, para ele ter que voltar, né? Só que aí ele vai precisar do livro para poder voltar. Só que tem um exército de zumbis malignos que também tá querendo o livro para poder dominar o mundo. Enfim, é uma bagunça, mas é uma bagunça muito bem estruturada, muito bem feita. E eu acho legal que o Sam Raimi aproveita para homenagear, por exemplo, o Rei Harryhausen, né? Com os esqueletinhos lá, o exército de esqueletos. E o primeiro e o segundo filme, eles são praticamente remakes, né? Se pegar a história, são muito parecidas, só o segundo tem um orçamento maior. E aqui no terceiro, ele chuta o pau da barraca e vai por um caminho totalmente diferente, mas que eu não vejo como sendo algo que destoa, assim. Eu consigo entender uma lógica que ele pensou aqui para esse terceiro filme. E ele coloca o final do filme ali, ele deixa o Ash como sendo quase um super-herói ali, né? Que poderia render mais filmes, mas infelizmente acabou, né? No terceiro, a série, quando ele poderia ir para enfrentar outras criaturas e tal, que é uma coisa que ele fez nos quadrinhos, que, caso o ouvinte não saiba, assim que o Evil Dead 3, né, a Noite Alucinante 3, aí, o Army of Darkness, se tornou um sucesso, ele foi adaptado para os quadrinhos primeiro pela Dark Horse, que teve uma minissérie que adaptou o filme, e depois eles foram expandindo essa história, dando continuidade ao que o Sam Raimi tinha pensado ali, com o Ash enfrentando os Deadites, que são as criaturas ali que são evocadas pelo Necronômico, e aí ele vai viajando e caçando essas criaturas por todos os lugares. E nos quadrinhos isso permitiu, né, a falta de limites no orçamento, né, porque nos quadrinhos você pode pirar o quanto você quiser, permitiu que o Ash encontrasse o Reanimator. Ele tem um crossover com o Dr. Herbert West, ele tem um crossover com o Drácula, ele tem um crossover com a Xena, e o mais legal de tudo, assim, são duas coisas que eu destaco na série em quadrinhos do Army of Darkness. Primeiro, quando teve o Fred vs. Jason, a continuação, né, teve um roteiro que circulou por aí, tal, com uma proposta de colocar Fred vs. Jason contra o Ash. E aí esse roteiro acabou que não foi pra frente, por questão de direitos e questão de custo e tal. E isso virou uma minissérie em quadrinhos. Então tem duas, na verdade, não só uma, né? Virou a minissérie original, que depois teve uma continuação em quadrinhos. Então você vai encontrar duas histórias colocando o Ashley lutando contra o Jason e o Fred Krueger. E a primeira é uma adaptação do roteiro original. E essa que eu gosto mais, assim, a Marvel, ela tem um universo expandido dela ali, né, no multiverso da Marvel, onde os heróis foram transformados em zumbi, né? Isso já foi explorado na animação do What If. Tem alguma coisa no multiverso da loucura ali do Doutor Estranho,
que tem participação do Bruce Campbell. E nos quadrinhos o Ash vai parar nesse universo e acaba enfrentando os super-heróis da Marvel no formato de zumbis, que na história dele ali eles acabam sendo interpretados como Deadites também. É uma loucura. E tem uma outra também, que vai só para terminar de falar dos quadrinhos, que é o Evil Dead vs Bubba Ho-Tep, que é um outro filme com o Bruce Campbell que eu adoro. Olha essa sinopse. O Elvis, ele não morreu. Ele sofreu um acidente e ele queria viver uma vida mais tranquila, né? Depois que ele sofreu acidente e acabou se machucando e tal. E aí ele envelhece normalmente, tem um sósia dele lá que morre e ele envelhece normalmente. E né, nesse filme ele está num asilo junto com um cara que diz ser o presidente Kennedy, né? Que morreu, uma experiência, transferiram o cérebro para ele. E aí eles dois estão em um asilo e tal. E o asilo começa a ser atacado por uma múmia que se alimenta da energia vital, né, dos velhinhos. Por uma múmia? Uma múmia. Tá ficando cada vez melhor isso. Não sei se você percebeu. Esse filme é muito bom, muito bom. Bubba Ho-Tep. Tem na Darkflix. Por falar em Darkflix, já que você mencionou, Darkflix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou pelo tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br e aí, para ter acesso ao conteúdo, basta assinar o serviço que custa R$ 9,90 por mês. E a Darkflix Plus vai lançar em breve um novo canal de TV com filmes, séries, documentários, entrevistas e produções próprias, que estará disponível na plataforma e também em pacotes de TV por assinatura. O Rodrigo acabou de falar de um filme que está na Darkflix Plus, porque todo dia entra novidade na Darkflix. Hoje, por exemplo, entrou Colheita Maldita, filme de 2009. Dia 22 vai entrar Morte Digna, filme de 2013. Dia 23, um filme que eu gosto bastante, O Sono da Morte, de 2016. Esse aqui é aquele suspense que você fica tenso aqui, hein? Aí, dia 24, tem Repulsa ao Sexo, que também é um grande sucesso. Isso aqui é um clássico, né, Rodrigo? Clássico do Polanski, né? O diretor hoje em dia questionado aí e tal, mas tem uns filmaços e esse é um dos melhores dele. Todo dia tem novidade na Darkflix Plus. E lá é o canal para você encontrar filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Gosta do gênero, não sabe aonde assistir? darkflixplus.com.br, meu amigo, você não vai errar. É certeiro esse seu tiro. Um tiro certo, já diria. Uma facada certeira. Tá bom, uma facada. Uma facada certeira tá ótimo. Bom, falamos dos 3 primeiros filmes de Evil Dead. Falamos também dos quadrinhos de Evil Dead, outras pernadas de Bruce Campbell. E agora temos que falar dos games de Evil Dead, porque sim, também virou game, né, Rodrigo? 10 videogames, né, pelo menos listados na Wikipedia, com a temática de Evil Dead. O primeiro é de 1984 para a plataforma Commodore e Z-Spectrum. É bem simples, assim, bem naquela pegada de gráfico tipo Atari, né, dos anos 80 ali. E aí depois, só 26 anos depois, em 2000, que saiu para PlayStation e Dreamcast, para PC, Evil Dead All Hail to the King, né, que aí já tem uns gráficos um pouco melhores e tal. São que eles continuam a franquia. Então aí depois tem em 2003 Fistful of Boomstick, tem um Pinball de 2003 também. Tem Generation, Defense, tem uma porrada de games que foram ali. Essa época que estourou, né, os games de horror ali, na época de Resident Evil, o Alone in the Dark, que é o outro Silent Hill ali. Os games de terror eles estavam se tornando um case de sucesso. E aí várias empresas pegaram franquias de cinema, né, para transformar em seus games. E o Ash funciona muito bem, né? Porque ele tem a espingarda, ele tem a motosserra. E é legal no videogame que você pode trocar as arminhas pra matar os bichos. Ele é perfeito pra isso, né? Porque ele é um herói solo. E aí funciona perfeitamente pra você ir resolvendo enigmas, ir investigando e enfrentando os Deadites aí por onde você passa.
Que maravilhoso. Eu queria ter esse pinball do Evil Dead que você falou. O visual é bem louco. Você tá na sala da sua casa, imagina que delícia. Bom, aí vamos para 2013, onde 20 anos após o terceiro filme do Sam Raimi, a gente teve o lançamento de Evil Dead. Tem a direção do Fede Alvarez, eu gosto muito desse diretor. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, que muitas pessoas não concordam comigo, e eu entendo porque opinião, cada um tem a sua, não é verdade? Mas eu acho que esse reboot, esse filme, Evil Dead de 2013, é o melhor, se não um dos melhores reboots, remakes de franquia que já foi feito na história de Hollywood. Você concorda? Eu acho esse filme um espetáculo. Aqui o Sam Raimi e o Bruce Campbell são os produtores, eles não participam ativamente, né? Ele não dirige, o Sam, e o Bruce também não é o ator. Aqui a gente tem a franquia ali sendo levada para uma coisa mais séria, mais sombria, né, Rô? A gente sai um pouco desse carisma e dessa alegria que o Bruce Campbell traz no seu olhar, e a gente vai para uma coisa mais, olha, dá para ir para esse lado aqui também. É como se chegassem e falassem, a gente pode sim sentar o cacete e deixar o negócio tenebroso. E é o que acontece nesse filme. Mostra amigos que vão passar uns dias numa cabana, evidentemente, no meio da floresta, porque uma das meninas é viciada em drogas e ela conta com a ajuda dos amigos para se recuperar do vício. E aí o grupo chega na cabana, no porão está o livro, abrem o livro, leem as passagens do livro e despertam, então, o mal. E tem cenas ali que eu vou falar uma coisa para vocês. Dormir depois é difícil, viu? Eu gosto bastante. Esse filme aqui não é para amadores, não. É, tem umas cenas brutas ali. Aquela cena da língua, a cena da chuva. Eu acho que o Sam Raimi deixou claro também que sim, tem a parte mais irreverente, mas tem também uma parte mais dark. E que é legal abordar também. Sim, se você for olhar friamente o primeiro filme, ele é sangrento demais, né? Você pensar que você está falando de um filme independente ali do comecinho dos anos 80. As cores do sangue eram diferentes até, né? Tinha aquele sangue mais avermelhado, mas isso era todo o cinema de horror quase ia por esse caminho, né? As cores ficavam melhor na filmagem. Tem uns efeitos que são um pouco mais simples, assim, porque é da data, mas ele é bastante violento e bastante sangrento. Quando você atualiza isso para os tempos modernos, né, com efeitos visuais melhores, com contexto histórico, social diferente, você consegue fazer um filme que é uma bica no queixo, que nem é esse Evil Dead de 2013, que eu acho muito bom. Concordo com você que é um dos melhores remakes do cinema de horror, assim, eu acho que dá para colocar ele no top 10 aí fácil. E que infelizmente, não sei porquê, não foi pra frente a franquia, né? Ele foi tentado como um reboot. Eu não sei muito bem o que acontece. Esse remake, ele sofreu um pouco com os fãs. Que é aquela coisa de que fica querendo novidade e quando você recebe novidade, você reclama que não é igual. Esse é o problema de fã. Fã é uma desgraça. Tem que acabar o fã. Tem que acabar o fã. O fã é chato pra cacete. Sabe? Deixa os caras fazer o que eles querem fazer. Não dá pra fazer todos os filmes de Evil Dead com Bruce Campbell, gente. Não tem condição. E outra, eu acho que desde o início, desde o primeiro Evil Dead, desde da primeira trilogia, já ficou claro ali que pode ser que o leque vai ser aberto para um monte de coisa. Então, por que não se divertir com a história? A marca tá ali, o contexto funciona, porque tem a questão do livro que pode abrir para qualquer lado a história, mas eu acho que é um problema que talvez o pessoal tenha esperado aquele senso de humor que você não encontra mais no cinema de horror hoje em dia. Você tem poucos exemplos de sucesso de terror, sabe? A gente teve um episódio especial sobre terror ali. A maioria das coisas são coisas mais antigas. São poucos que exploram isso atualmente. Mas fato é que depois da morte do demônio de 2013, a gente teve a série, que durou de 2015 a 2018. A gente teve Ash vs Evil Dead. Aí sim, pra vocês ficarem felizes.
Aí sim, pra fã parar de reclamar que não tinha Bruce Campbell, que não era irreverente nem nada. Bom, a gente teve a volta dele no papel do Ash. Foram 3 temporadas de 10 episódios, também desenvolvido pelo Sam Raimi. E aí mostra o Ash, décadas após os eventos da trilogia original, vivendo uma vida tranquila, ele tá sossegado, ele não quer se envolver com nada. Só que aí começa a rolar uma infestação de espíritos demoníacos que estão possuindo corpos humanos. E aí o Ash tem que sair da sua aposentadoria, tranquila, sossegada, para voltar, para matar os demônios tudo. Eu acho que a série, ela abraça muito bem a brutalidade que é com a irreverência. Aquilo que eu estava falando um pouco tempo atrás aqui, que eu comentei dos efeitos especiais. Se você for pegar o primeiro filme, ele é bastante violento e sangrento. E aí quando você pega a série e vê os efeitos especiais atualizados, você vê como ela é violenta e sangrenta. Só que ela é engraçada, né? É como se fosse o filme original feito com os efeitos de hoje. Você vai ver que é bem porrada, é bem bruto, mas eles conseguiram achar esse meio termo entre o reboot e o original, talvez ali. Talvez também pensando em preparar um terreno para uma continuação, alguma coisa assim, sabe? Mas uma continuação do reboot, né? Uma série no meio termo para agradar os dois lados, e aí depois a gente vai puxando pro lado mais moderno aí. E eu gosto bastante da série, acho muito boa. Tava na Netflix, não sei se está ainda, mas também está na Darkflix. E aí sim, senhoras e senhores, depois do final da série em 2018, em 2023 a gente tem A Morte do Demônio, A Ascensão, Evil Dead Rise, em cartaz nos cinemas do mundo inteiro. Eu fui assistir esse filme e eu não estava esperançosa, porque eu não gosto de ter esperança em filme de terror, porque a gente é calejado, né? E o que eu assisti, eu fiquei muito impressionada, porque eu acho que eles conseguiram trazer a brutalidade para um nível muito... ele é crescente no filme, eu acho isso muito legal. E muito forte, um nível muito forte no filme. Ele tem uns momentos irreverentes, mas não é um momento irreverente que atrapalha a história. Não existe uma quebra de clima, sabe? É um filme de 1h30 que não poupa ninguém, criança, foda-se, entendeu? Ele já começa com o pé na porta. A gente tem homenagem ao Bruce Campbell, que eu achei muito legal, feito de uma forma coerente. Eu achei um baita filme de terror. Mas assim, um baita filme de terror. Quem dirigiu foi o Lee Cronin. Conta a história de uma mulher que está passando por um problema pessoal, e aí ela vai pedir ajuda para a irmã. A irmã dela aqui mora com os 3 filhos, recém-divorciada. Ela mora num prédio, que antes esse prédio era um banco. E esse prédio, ela mora nesse prédio há muitos anos, e ela tá de mudança desse prédio, porque o prédio tá condenado lá, questões estruturais, ele vai ser demolido, esse prédio. Então, ela tá lá fazendo a mala dela, arrumando as coisas do filho. Tem poucas pessoas morando nesse prédio, justamente porque eles estão desativando, né? Tirando todo mundo de lá. Ela tem 1 mês para sair. E aí a irmã bate lá na porta e fala: "Oi, querida, tudo bem? Preciso da sua ajuda." E aí ela tem esse reencontro das irmãs, os sobrinhos com a tia, aquela coisa toda. E a mãe fala assim: "Olha, vou contar aqui, vou atualizar a sua tia da situação familiar em que nos encontramos, porque o pai foi embora, aquelas coisas tudo. Vocês vão comprar uma pizza?" Só pra gente poder estar, né, com o assunto aqui. E aí os 3 filhos vão comprar pizzas, pegam um carro, né, já são adolescentes, são 2 adolescentes e uma criança. Pegam um carro, vão comprar pizza. Quando eles voltam, eles param o carro na garagem, estão saindo já do veículo para pegar o elevador, começa a tremer o chão. Por quê? Porque eles estão numa área de terremoto. E rola ali um terremoto de uma escala XY. Esse terremoto abre um buraco, uma cratera, assim, um risco no chão da garagem. Adolescente, que é adolescente, né, Rodrigo? Você sabe, é curioso, né? Aí o menino foi lá e foi dar uma olhadinha no buraco para ver o que tinha ali. Abriu um buraco aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. E aí, a hora que ele olha para baixo, ele vê
que o cofre do banco ficava ali embaixo, né? Seria embaixo da garagem, no subterrâneo. Dá para descer ali, ele resolve entrar naquele cofre para ver o que tem, curiosíssimo. E lá ele encontra o nosso querido livro, que daí para frente eu não vou contar mais nada, senão eu vou estragar a surpresa de vocês. O que eu posso dizer para vocês é que o trailer não entrega o filme. E isso eu achei muito bom. Porque eu fiquei com medo de ser só aquilo que você viu ali, sabe? Aí, lógico que pelo trailer você sabe que a mãe é possuída e vai atrás de todo mundo, tá dentro da casa e blá, blá, blá. Mas eles conseguiram esconder bastante, assim. Eles conseguiram esconder 70% do filme, e isso é muito bom. Porque é uma surpresa satisfatória quando você assiste. E é difícil de acontecer ultimamente, né? Toda hora o trailer mostra o máximo possível. Então, isso pra mim já me ganhou, sabe? Já me ganhou por isso, assim. Começou, eu falei, caraca, isso não tem no trailer não, gente. Isso aqui, eu não sabia que tinha isso aqui não. Então, achei isso muito bom. É diferente do trailer, sim. O trailer não entrega nada. Você vai se surpreender ao longo da jornada do filme. E é uma paulada, bicho. Tem tudo aquilo que você espera de um filme de Evil Dead. Tem sangue pra cacete, homenagens... umas mortes muito doidas, umas possessão maluca. É muito bom e eu acho que vale a pena sim ir ao cinema assistir. E eu acho que temos um gancho aí para uma continuação. Vai ter? Não sei. Mas eles deixaram ali de uma forma que se encerrar tudo bem, se não encerrar, vamos embora, vamos esperar o próximo. E você que nunca assistiu Evil Dead, você não sabe o que é, você nunca viu um filme do Ash, você pode ver de boa, porque você não vai ficar boiando. Ele é um filme que também ajuda quem não conhece a franquia. Claro que se você não conhece a franquia, certas coisas vão passar batido por você. Mas o que passar batido não prejudica o seu entendimento da história, nem a sua... felicidade, nem a sua avaliação com relação ao filme. Eu acho que eles conseguiram juntar tudo. Eu fiquei muito feliz quando eu saí do cinema, juro por Deus. Estou curioso para ver também. E eu acho um bom remake, um bom reboot é esse, que coloca ali coisas pro fã antigo, mas você não precisa ficar lá preso ao passado, né? Você tem uma coisa nova, quem conhece vai gostar, e quem não conhece tem mais... uma coisa novidade, uma coisa nova para você curtir e de repente, se interessar, você explora ali o passado. E aí surgiram comentários, isso ano passado, né, em 2022, surgiram algumas conversas sobre uma potencial animação de Evil Dead. O Bruce Campbell falou que existe sim essa conversa, que ele e o Sam Raimi estão trabalhando numa animação de Evil Dead, onde ele vai fazer a voz, porque abre aspas pro Bruce Campbell. Minha voz não envelheceu tanto quanto meu físico. E eu achei maravilhoso, porque ele consegue rir dele mesmo também. Foda-se, eu tô velho, eu não vou fazer esse negócio. Então existe chance, sim, de uma animação de Evil Dead surgir. Da mesma forma também que Bruce Campbell falou que existe, sim, a chance de uma série protagonizada por mulheres sair também do papel de Evil Dead. Eu... ouso dizer que se isso realmente for acontecer, pode ser sim que tenha... Eles podem ou não fazer uma ligação com este filme, tá? Com Evil Dead Rise. Eu não vou me alongar muito para não dar spoiler para vocês. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei para onde eles vão parar com essa história. Vamos ver então o que vai acontecer com a franquia. Por hora, eu acho que ela está muito bem representada com Evil Dead Rise, que está em cartaz. Uma franquia que ao longo do tempo, conseguiu se permanecer fiel às suas propostas, sabe? Por mais que tenha ido mais para um lado, mais para o outro, mas eu acho que a essência de Evil Dead eles nunca perderam. Por isso que eu gosto muito dessa franquia. E é uma coisa que, como ela é bem simples, né? Ela parte de um livro mágico que você pode, dependendo de onde você estiver, eu acho que dá para fazer muita coisa ali. Porque você só depende daquele livro para gerar uma situação. Então você pode jogar esse livro para lá e para cá e aí fazer ele rodar o mundo, cair nas mãos de gente nova, de gente velha e criar situações novas. Essa franquia vai ter sempre um espaço para ser renovada. Isso é muito bom. São poucas franquias que têm
essa oportunidade. Bom, gente, esse foi o Abominável Podcast de hoje. Semana que vem tem mais. E é isso. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.